Ok? Então, olha só. Vamos dar uma recapitulada para a gente relembrar, tá? Aqui, nós importamos a classe Scanner. E eu falei com vocês, sempre que aparecer do lado aquela lâmpadazinha amarela, não é erro. Tá? Ele está solicitando algum tipo de importação. Ok? Aí você clica ali, só que vai aparecer uma lista. Né? Às vezes, o mais fácil é quando aparece um item só. Se aparecer mais de um item, aí você tem que ver realmente o que você precisa importar. Porque às vezes ele pisa da bola aqui e te dá um monte de coisa que não tem nada a ver. Aí você vê, geralmente é o primeiro item. Geralmente. Aí você vai lá e importa o que tem que importar para poder funcionar. Então é isso aqui, essa linhazinha aqui. Ou pode digitar manualmente também. Import, java.util, né? O que significa isso aqui? Java é a pasta que está, essa subpasta, né? Onde está a classe Scanner. Só isso. Isso aqui é um caminho, né? Não, essa classe aqui é a classe aqui do próprio Java. Foi criado no Java 5, lembra que eu falei? Antes do Java 5 não existia essa classe, para poder facilitar a entrada de dados. Tá? Aí aqui embaixo, nós instanciamos o objeto X, tá vendo? Scanner. New Scanner. Essa linha aqui significa o seguinte, o new é um operador de criação. Tá? E eu estou repetindo aqui a classe Scanner e estou abrindo e fechando um parênteses. Esse scanner aqui, olha só, não é uma classe. Se você está vendo uns parênteses após a palavra scanner, então ele não é uma classe, ele é um método. Lembra que eu falei ontem que existe um método que é o único método que tem letra maiúscula? Ele tem letra maiúscula por quê? Ele é o mesmo nome da classe. Ele acompanha, né? Esse método é o método construtor. É ele que constrói o objeto. Então, eu falei anteriormente que algumas vezes tem classe que é necessário você escrever a criação do objeto inteira, desse jeito, e às vezes não, você escreve a string nome e já está criando o objeto. Isso nós vamos ver posteriormente. Qual a diferença de uma classe, né, que você pode trabalhar diretamente, e uma classe que realmente você tem que usar o método construtor. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Logo aqui embaixo, deixa eu subir essa linha aqui. Caraca. Essa linha aqui de baixo é apenas para enfeite, tá? System.out.println vai aparecer aqui, entre com o número N1, entre com N1. É só para enfeite, para poder o usuário se situar. Aqui embaixo, tá? É a linhazinha que vai entrar com os dados. Então, o que eu fiz? Em vez de declarar lá em cima, eu declarei aqui direto. Tá ok? Só a diferença foi essa. Então, declare aqui direto, para ele já receber, para não ter que escrever duas vezes, então você declara já automaticamente direto. Então, coloca int n1 e recebe x.nextInt. Tá? Para poder receber esse primeiro dado. Aí, em seguida, aqui, ó, vem o outro enfeite, né, que é um texto entre com N2, igual, ó, int N2, e recebe lá o x.nextInt. E embaixo vem a soma comum, que vocês já tinham feito normalmente, e embaixo também, mais abaixo, é para imprimir. Tranquilo. Então, a única diferença é que eu tirei a variável lá de cima e coloquei ela aqui direto, tá? Para poder a gente poupar a linha e poder também dar nossa tela, que a minha tela é pequena, a gente poder fazer cabeça. Então, eu teria que repetir aqui do lado, né, o N1, aí não fica legal. Eu tinha feito isso antes, não deu erro. Tá, vamos ver se vai dar erro então, tá? E aqui embaixo fechou, não tem muito mistério, ó. Vou tirar esse espaço grandão que tem aqui embaixo, só para poder não ficar tão... né? Outra coisa, eu estou deixando um espaçamento entre as linhas, mas não tem necessidade, tá? É só para vocês poderem dar uma visualizada melhor. Vocês podem juntar, ó. No caso aqui, ó, pode juntar esse com esse, para ficar, ó, já que pertence ao mesmo grupo, tá? Tranquilo?
Eu vou executar aqui agora para ver como é que está funcionando. Então, como é que funciona isso? Presta atenção. Entre com N1. Eu vou dar uma clicada aqui para poder o cursor ficar piscando e vou entrar com o número 30. N2, eu vou entrar com o número 50. Até aí, tudo bem? N1, 30, N2, 50. Então, vocês viram que aquela frasezinha é apenas para enfeitar, para não ficar, né? Dar uma noção do que tem que fazer. E aqui embaixo o resultado. 80. Ok? Ó, resultado igual a 80. Todos viram? Então, aqui, ó, dá uma copiada agora, quem não copiou, tá? Só esse nexo aí, como é que você colocou sem efeito digital? Eu acho que eu não estou conseguindo escrever certo. Vou fazer de novo, ó. O X é o objeto, tudo bem? Ao apertar o ponto, o NetBeans, ele te dá uma série de métodos de entrada. O meu não está dando, não. Então, por exemplo, hashcode, nextByte, nextInt, que nós estamos trabalhando com inteiro, então é nextInt, tá? Aqui, ó, nextShort, ok? Tem vários métodos de entrada. Se não estiver funcionando, o nome é Code Completer. Geralmente algumas linguagens têm, algumas ideias têm, tá? Você digita, não tem problema nenhum. Pode digitar. Ok? Tá? Então, para cada tipo primitivo do Java, você vai usar um método. Esse nextInt é para inteiros. A gente vai ver outros exemplos com outros tipos de método. Tá? É método porque letra minúscula, tá vendo aqui a sintaxe dele? A segunda palavra já é maiúscula e nós temos aí uns parênteses sem argumento, está vazio. Tá? E quem está chamando ele, quem é? Quem está chamando é o objeto. Lembre sempre que a classe não chama método, não chama atributos. Nós sempre temos que declarar um objeto ou criar um objeto, e esse objeto é que vai trabalhar os métodos e trabalhar os atributos da classe. Tudo bem? Tranquilo?